Deputado Everton Rocha, Vossa Excelência tem até 14 minutos. Senhor presidente, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, venho neste dia de hoje pedir aqui a atenção dos colegas deputados dessa mesa e dizer, deputado Domingos Sávio, que durante esse pronunciamento, o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que aumenta ainda mais a convicção de que temos que investigar as denúncias que estão sendo feitas, quais são os interesses que estão por trás dessa questão das ampliações das terras indígenas no Brasil. Eu, ontem, quando cheguei aqui em Brasília, lendo uma revista semanal de circulação nacional, ela vem aqui com a matéria, Retratos de uma Tragédia, deputada Rose de Freitas. Aí na matéria ele fala aqui assim, em nome de uma ideologia primitivista, a FUNAI e religiosos do CIMI jogam índios contra pequenos agricultores e até assentados do INCRA no Mato Grosso do Sul. Aí eu destaquei uma parte rápida aqui da matéria, que eu faço questão de registrar nos anais dessa casa, onde eles colocam aqui, senhor Zé Alagoano, como é conhecido, de 91 anos de idade, ele foi expulso pela segunda vez do seu sítio, armados de porretes e facões, índios guaranis caiovais cercaram a casa da família e ameaçaram atear fogo em tudo, caso a família não abandonasse imediatamente as terras. Um caminhão arrumado às pressas levou os poucos e rústicos móveis desse senhor. Zé Alagoano deixou para trás galinhas, uma vaca leiteira e um motor de pequeno engenho de farinha. Nos dias seguintes, os índios depredaram a propriedade. Até madeiras dos telhados e as esquadrias das portas e janelas foram arrancadas. Transformaram a antiga casa em um monte de ruínas. Amparado por advogados de um vizinho, ele conseguiu uma reintegração de posse das terras recebidas do governo e cultivadas pela família há mais de 50 anos. Com receio de ação policial, que a ação policial possa gerar um confronto, as autoridades se recusam a cumprir a ordem judicial. A convivência entre os índios e agricultores na região é historicamente pacífica, o que mudou para pior. Muito pior, o convívio foi a decisão da FUNAI, por razões políticas e ideológicas, de criar no Brasil uma questão indígena. Nada mais fácil. Afinal, quem pode ser contra a defesa dos selvagens puros e inocentes diante do poder econômico e da maldade intrínseca do homem branco europeu, que esse predador nato, mercantilista frio, pronto para matar e até roubar, até satisfazer sua fome de riquezas? Essa narrativa é cativante, mas ela é apenas uma narrativa. Na vida real, o que se observa é que a FUNAI e seus aliados do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, estão levando a manipulação política das populações indígenas a níveis intoleráveis, ilegais e em franco desafio à nossa Constituição. Na vida real, o que ocorre é que a FUNAI e o CIMI estão insuflando os índios não apenas ir contra as grandes propriedades e o agronegócio. Agora as vítimas são os pequenos produtores de agricultura familiar, brasileiros pobres e trabalhadores que vivem em área que pertence aos índios e nem sequer são disputadas pelas lideranças indígenas. Incentivados pelos funcionários da FUNAI, os índios promoveram neste ano 105 invasões, 67 delas no Mato Grosso do Sul. Eles invadiram terras de reservas demarcadas ocupadas por fazendeiros? Não. Invadiram terras comprovadamente habitadas por índios em 88? Ano base para os processos legais de demarcação de acordo com a Constituição brasileira? Também não. Eles invadiram terras que os antropólogos e os religiosos do CIMI decidiram criar critérios deles que defendem ser entregue para os índios. Os critérios da FUNAI e do CIMI são bastante peculiares, senhor presidente. Com base neles, estão sendo reivindicados como reserva indígenas, áreas produtivas, até em Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma parte da matéria, senhor presidente, e que não é só nesses 3 estados, são todo o país, inclusive no Maranhão. Este final de semana estive no município de Fernando Falcão,
Veja só, senhores deputados, lá no município de Fernando Falcão, onde eu estive presente lá, com representantes do município de Formosa da Serra Negra, Grajaú, Barra do Corda e o município que eu falei, Fernando Falcão, participei de uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Lá tiveram vários palestrantes, várias falas, como do prefeito Adailton, esteve presente o pai do prefeito Adailton, lá de Fernando Falcão, o senhor Eli Cavalcante, o Antônio Neto, vice-prefeito do município, com o seu pai, seu Zé Ferino, a vereadora Lursana, o Domingos Augusto, que é diretor do INCRA, lá daquela regional, e do Interma, o senhor João Carlos, e moradores e lideranças locais, como o senhor Ridson, Edson Silva, o Dilamar Filho, o professor Edilson, Murilo, Cícero, o vereador Valnei de Formosa da Serra Negra, o Chicão da Federação lá dos Agricultores, o vereador Márcio Rolans de Grajaú, várias lideranças da região. Lá, senhor presidente, a voz era uma só. O porquê que estão, neste exato momento, tentando colocar eles contra os índios e os índios contra eles. Só para o senhor ter uma ideia, lá nessa região, que a FUNAI está agora tentando ampliar, lá na TI Porquinhos, e o antropólogo que está fazendo o estudo, senhores deputados, ele coloca lá que naquela região, em 1820, passaram por lá índios. Só que ele não coloca nesse estudo dele que em 1835, ou seja, 15 anos depois, passaram por lá e ficaram uma comunidade quilombola, a comunidade quilombola Sítio dos Arrudas, por exemplo. Olha só, senhoras e senhores deputados e telespectadores, o abuso e a falta de sintonia que está tendo no nosso governo. Lá, dentro da comunidade do TI Porquinhos, nós temos assentados do INCRA, do Interma, e temos lá uma comunidade do Ministério da Cultura, uma certidão aqui que está na minha mão, do Ministério da Cultura, onde define a Fundação Cultura Palmares, onde ela define o local, comunidade Sítio dos Arrudas, como um local remanescente de quilombolo. Ou seja, uma comunidade quilombola de 1820 que está lá dentro desse local está prestes a virar uma reserva e também esses quilombolas terão, deputado Dutra, que ser retirados de lá. Nós estamos falando de uma possível redemarcação que vai sair de um X% hoje, cerca de 30% do município de Fernando Falcão já é reserva, ele vai para 75%, 300% de aumento lá de reserva será nessa comunidade. Isso é muito sério. Eu estou aqui com o documento Serviço Público Federal, uma portaria do INCRA, onde ela reconhece esses assentados do sítio do Arruda e define que eles estão aptos a receber recurso do PRONAF também. Vou deixar aqui nos anais dessa casa. Eu tenho aqui documentos, senhor presidente, onde o Instituto de Colonizações e Terra do Maranhão dão para os pequenos produtores seus documentos de lá. Pessoas que têm 15, 20, 30 hectares, 2, 5 vacas de leite também estão lá, prestes a sair desse local, caso essa demarcação passe. Eu estou falando aqui da situação de Fernando Falcão e trouxe aqui umas fotos, vou deixar aqui também para quem quiser olhar. Aqui são índios fazendo pedágio na BR, com criancinhas, senhor presidente. Com criancinhas aqui, ó, tapando buraco na BR com enxada, tá? Essas crianças aqui, desses índios, são lá dessa área onde já tem um monte de reservas indígenas, onde funcionam e vivem índios lá de etnias diferentes, como os canelas, os cricatis, existem vários outros que estão lá, os guajajaras, e lá estão lá. Essas crianças aqui pedindo esmola, tá? Nessas BRs, enquanto isso, a FUNAI, em vez de levar política pública para atender esses índios, sabe o que ela está levando, senhor presidente? Depressão, muita depressão e insatisfação dos moradores e das cidades. É uma voz corrente que roda lá. Eu mesmo mandei publicar hoje na minha fanpage um vídeo onde um cacique, um chefe indígena, ele dá lá o seu depoimento numa reunião. Acabei de publicar na minha fanpage, quem quiser ir olhar lá o depoimento dele, dizendo que não entende o porquê que estão querendo botar eles contra a comunidade, já que o que eles comem, o que eles vivem hoje, é graças a essas comunidades e essas prefeituras. Hoje, se ainda tem alguma política pública desses índios lá nessa região, senhor presidente, é porque os prefeitos que estão bancando, porque a FUNAI não banca, todo mundo sabe disso, e eu ainda vou mais além. Agora, dia 20, eu estarei
lá na reserva Uaguajá. Lá na reserva Uaguajá. Aí eu recebo aqui um e-mail da comunidade transnacional AVAS, que significa Voz em Várias Línguas Europeias, e eles estão fazendo um grande abaixo-assinado no Brasil contra o deputado Everton Rocha, como se eu fosse deputada Érica Cocai, contra se eu fosse o meio ambiente e contra o índio. Aí eu vou atrás lá dessas informações deles, do grande abaixo-assinado que eles estão fazendo, e aí eu fui pesquisar. Tentei até conversar com um deles, lá de São Paulo. Convidei eles para ir lá para o Maranhão agora comigo, dia 20, visitar lá o Uaguajá, onde o Exército Brasileiro está mobilizado para tirar de lá quase 6 mil pessoas. Mais de 6 mil pessoas vão ser feitas a desintrusão deles, de forma totalmente arbitrária e ilegal, que em um outro momento, quando eu voltar de lá, eu vou fazer essa fala aqui. Lá eu convidei eles para conhecer a realidade, para entender se eu sou contra o meio ambiente ou se eu sou contra nós que somos o meio ambiente. Porque vim me dizer que ser contra pais e mães, famílias que estão dentro dessas pequenas propriedades, que vivem lá há gerações e gerações, isso é ser contra o meio ambiente. Eu não entendo realmente o que é esse movimento. Eu não sou contra aqui reserva do Gurupi, por exemplo, aonde, apesar de dar motivos de sobra, o que os técnicos, por exemplo, do ICMBio têm feito lá dentro da reserva, onde tem pequenos produtores, eles têm feito verdadeiros abusos. Está aqui fotos, por exemplo, da casa lá do pequeno agricultor, do senhor Gregory, tá, que está fugido, está fora da sua propriedade, foi morar em Buriticupu, porque lá os técnicos chegaram, sem nenhuma ordem judicial, e derrubaram tudo, como se fossem um bando de bandidos e vilões. E aí eu venho aqui ler para vocês aqui alguns processos que a gente foi atrás. E aí fica aqui a denúncia e precisamos ir atrás do que a gente está querendo aqui colocar, senhor presidente. Lá no departamento de mineração, tá? No departamento de mineração do governo federal, nós temos alguns processos. Está aqui o processo 850644 de 1980, área 10 mil hectares. Evento, já foi feito lá uma sessão para requerimento de pesquisa. Sabe qual é a substância para ser pesquisada nessa área? Alumínio. Lá quem está requerendo é a Mineração Paragominas S.A. Processo 806239/2009. Autorização de pesquisa, mineração Paragomina. Pagamento efetuado dia 26/12 para pesquisa. Qual é a substância que vai ser pesquisada? Bauxita. Processo 806212/2013. Autorização para pesquisa. Qual é? Bauxita. Processo número 8062-207/2013. O que está se requerendo para pesquisar lá dentro? Bauxita. Processo número 800244/85. Requerimento da pesquisa. Milton Taufik Ishahin. Requerimento do processo, substância que ele quer pesquisar? Ouro. Dentro da área da reserva Uaguajá, por exemplo, ouro. Aí eu fui atrás aqui de pesquisar quem é Milton Taufik Ishahin. Aí rapidamente encontrei aqui vários outros textos, encontrei aqui o texto da revista da época, né? Esse texto aqui, senhor presidente, é da revista Sem Fronteiras, e eles falam aqui. Eu peço para o presidente uma tolerância rápida, porque isso aqui é muito importante que eu estou falando. Essa denúncia, ele vem. Esse senhor aqui, que está pedindo para pesquisar ouro lá dentro, eles são de um texto do Paulo Pereira Lima, que ele fala aqui. O CIVAM, Sistema Integrado de Vigilância da Amazônia, ele, em propaganda oficial, o projeto tem como proteger a Amazônia. Um minuto eu termino. A Amazônia Legal, formada por 9 estados, inclusive parte do Maranhão, através do controle do tráfego aéreo, radares, vigilância ambiental e imagem de satélites. Acontece, senhor presidente, que essas obras de construção civil e infraestrutura do projeto ficaram a cargo da Shahin Engenharia, empresa do grupo paulista Shahin Curi. Segundo a comunicação dessa empresa CIVAM, o serviço custou 110 milhões de dólares. 110 milhões de dólares. Presente no mercado há mais de 36 anos, essa empresa, ela atua também em empreendimentos imobiliários, telecomunicações, concessões de energia, petróleo, gás, finanças e etc. Ou seja, aqui fica comprovado
que os interesses lá dentro dessas áreas que estão sendo discutidas no Maranhão vão muito além, e precisamos instalar uma CPI urgente para que não sejam feitas as injustiças que estão sendo discutidas naquela região.